Bem-vindos à parte 2 da correção do exame de 2024 de segunda fase, ok? Portanto, nós estávamos aqui no texto 3, que é uma experiência, que é o que também tem acontecido nos últimos exames, é uma experiência aqui de geologia e que remete para o processo de serpentinização, que já tínhamos visto então na primeira parte deste vídeo, que eu aconselho a ver se ainda não o viste. Portanto, com o objetivo de monitorizar o efeito dos fluidos, e neste caso utilizando fluidos com diferentes salinidades, no interior dos cristais de olivina. Nós tínhamos visto que a olivina era um dos minerais que mais sofria serpentinização. Estudou-se então a evolução ao longo do tempo, neste caso ao longo de dias, do efeito de água com várias salinidades. Neste caso aqui nesta tabela está apenas representada a salinidade inicial de 3,5%, mas haviam várias salinidades diferentes, 1%, 3,5%, 6% e 10%, ok? E basicamente conseguimos ir vendo que ao longo do tempo, de facto, um cristal de olivina vai tendo minerais como a magnetite, a brucite, vai sofrendo então deste processo de serpentinização. Aqui minerais do grupo da serpentina, e tínhamos visto já aqui no primeiro texto que de facto durante este processo as olivinas passam aqui a magnetite, a crisólito e a lizardite, que são então minerais do grupo da serpentina, portanto os tais ali que parecem quase um olho, pelo menos na minha opinião que ele parece quase um olho, e então a brucite, pronto. Aqui aquele retângulo, para mim também é um retângulo. Voltando então aqui, estão a ver o olho, o retângulo e a magnetite é assim um triângulozinho. E aqui também a variação da salinidade do fluido no interior da inclusão. Ok? Portanto, começamos com os tais 3,5%, como eu estava a dizer, mas a salinidade ao longo do tempo vai aumentando. Até que a inclusão está totalmente preenchida por cristais e não por fluidos, não é? Portanto, de acordo com a informação do texto 3, esta investigação foi realizada com o objetivo de compreender o papel das inclusões fluidas na serpentinização, testar a pressão e a temperatura mais adequadas para a serpentinização, produzir inclusões fluidas no interior de cristais de olivina ou avaliar o efeito da salinidade dos fluidos no processo de serpentinização. De facto, é aqui a D que é a nossa resposta correta, porque aquilo que se está a fazer nesta experiência, o objetivo do estudo tem sempre que estar relacionado com aquilo que foi feito, com as variáveis que estamos a ter em conta e com o procedimento. Portanto, se nós estamos a utilizar fluidos com diferentes salinidades, aqui o objetivo tem que estar relacionado exatamente com a salinidade dos fluidos. Porque lá está, compreender o papel das inclusões na serpentinização. O texto anterior já falava bastante sobre este processo da serpentinização, este próprio texto também já falava um bocadinho deste processo. Nós não estamos a querer bem compreender aqui qual é o papel das inclusões, mas sim a variação da salinidade, se isso tem ou não efeito na rapidez com que aparecem os minerais resultantes da serpentinização, e também como é que ao longo do tempo isto vai variando, que minerais é que vão aparecendo primeiro, que minerais é que vão aparecendo em último lugar. Eles também nos dão aqui mais uma informação que é com a salinidade de 10%, os primeiros minerais resultantes do processo surgiram após 120 dias, enquanto que aqui aos 15 dias, com 3,5% de salinidade, já começamos a ter minerais do grupo da serpentina. Ok? Testar a pressão e a temperatura não faz sentido porque a pressão e a temperatura foram mantidas, ou seja, está aqui neste primeiro parágrafo do procedimento experimental, à temperatura de 280 graus Celsius sob a pressão de 500 bar, monitorizadas durante 260 dias, ou seja, isto não faz sentido porque a temperatura e a pressão não são algo que está a variar. E depois a C, produzir inclusões fluidas no interior de cristais de olivina. Obviamente que foi feito isto, não é? Para se compreender o processo de serpentinização, mas esse não era o objetivo principal desta experiência, não é? Porque se variou a salinidade dos fluidos. Identifique, de entre as afirmações relativas aos procedimentos, então, as 3 afirmações corretas. Esta pergunta que já estamos bastante habituados. Portanto, o último mineral a formar-se foi a magnetite. Como é que podemos saber se isto é verdade ou não? Olhando aqui para os nossos resultados e percebendo quando é que surgem os triângulozinhos que correspondem à magnetite. De facto, os triângulozinhos parecem ser o último mineral a surgir, porque o primeiro é aqui a brucite e estes minerais do grupo da serpentina, que se mantêm aqui aos 30 e aos 45 dias, propagando-se ainda mais, e aos 270 dias é que vemos finalmente a magnetite a surgir. Portanto, de facto, este foi o último mineral a formar-se durante este processo.
A velocidade de serpentinização da olivina é maior quando a concentração inicial do fluido é mais elevada. Como eu já vos tinha dito, eles aqui no texto dizem-nos que com uma salinidade a 10%, os primeiros minerais só surgiram após 120 dias. E aqui temos 15 dias, logo o aparecimento de minerais resultantes do processo de serpentinização. Logo, isto é mentira, não é? Portanto, o facto de a salinidade ser maior não está a acelerar o processo de serpentinização, muito pelo contrário. Os minerais formados resultam da interação da solução salina com a olivina. Isto é realmente verdade e está relacionado aqui então com este processo de metamorfismo que é a serpentinização. A temperatura e a pressão usadas durante o procedimento experimental pretendiam simular as condições em que ocorre a serpentinização. Portanto, estamos numa experiência em que estamos a tentar perceber o que é que acontece durante a serpentinização, temos que simular as condições que ocorrem durante este processo. Portanto, faz todo o sentido que aquelas temperaturas e pressões mantidas durante os 270 dias correspondam então às temperaturas e pressões que acontecem durante a serpentinização. As alterações pontuais de pressão e temperatura associadas à monitorização das inclusões fluidas impediram o crescimento dos cristais. Isto não é verdade porque nós estamos aqui a ver um processo de formação dos cristais, ou seja, um processo de cristalização, um processo de aparecimento, que é isso que significa cristalização, dos minerais. Portanto, se isto impedisse de alguma forma este processo, os minerais não estavam aqui tão bem visíveis como estão. Portanto, esta aqui, a última, também não faz sentido por causa disso. Avançando então aqui para a pergunta 19, na natureza, a infiltração de CO2 com origem externa ou com origem mantélica em rochas básicas e ultrabásicas origina carbonatos, como a calcite, carbonato de cálcio, e a dolomite, que tem aqui cálcio, magnésio e carbonato, que se formam nas fissuras e nos poros das rochas. Utilizando a capacidade de reação do CO2 com as rochas básicas e ultrabásicas, ou seja, analisando basicamente como é que este CO2 ao reagir com rochas ultrabásicas e básicas origina calcite e dolomite, não é? Portanto, já percebemos que CO2 mais rochas básicas dá origem a estes dois minerais, calcite e dolomite. Tem vindo a ser desenvolvido um processo artificial de captura e armazenamento geológico de CO2, CCS, Carbon Capture and Storage, que tem sido apontado como uma das soluções para controlar o efeito de estufa. Efeito de estufa esse que nós sabemos que é aquele que permite uma temperatura benéfica para a vida na Terra, não é? Portanto, basicamente, nós sabemos que as radiações solares penetram aqui a Terra e o facto de haverem gases de efeito de estufa na atmosfera permite reter alguma desta radiação, não é? E agora estamos a falar aqui da radiação infravermelha, para que não seja toda refletida para fora da Terra e se conserve aqui algum calor que permite manter a temperatura. Obviamente que se esses gases de efeito de estufa, e estamos a falar de quê? Estamos a falar do dióxido de carbono, óxido nitroso, o metano, etc. Se esses gases aumentam muito a sua concentração, que sabemos que é o que tem acontecido nos últimos anos e que tem sido uma das causas que leva às alterações climáticas, a temperatura média da Terra vai aumentar muito porque de repente se retêm mais radiações do que aquelas que seriam as necessárias para uma temperatura ideal à existência de vida na Terra, não é? Portanto, explico de que modo o processo CCS permite controlar o efeito de estufa, sabendo nós que o CO2 é um gás de efeito estufa, não é? Na sua resposta, refere à composição mineralógica e química do basalto e a possibilidade de se formarem carbonatos no interior desta rocha. Portanto, já sabemos que os carbonatos vêm aqui da reação do basalto, que é, obviamente, uma rocha básica, não é? Do basalto, que é uma rocha básica, com o dióxido de carbono, formando, então, carbonatos como a calcite e a dolomite, não é? Portanto, se o CO2 é um gás de efeito estufa e se ele está a ser aprisionado, não é, em rochas básicas, gerando carbonatos, isso contribui para uma regulação do efeito de estufa, já que a concentração de dióxido de carbono na atmosfera diminui porque ele é então aprisionado nestas rochas básicas e ultrabásicas, gerando os carbonatos, não é? Portanto, o basalto há de ter, com certeza, e lá está, mais uma vez, como eu já vos disse na primeira parte deste vídeo, agora aqui estou a falar, porque já respondemos basicamente à pergunta toda, só falta aqui a parte da composição mineralógica e química do basalto, que permite então a retenção do CO2, ok?
Eu já vos disse na primeira parte deste vídeo que por alguma razão neste exame e a falarem deste processo de serpentinização tem sempre junto aqui aos nomes dos minerais, das rochas e dos processos de serpentinização, tem aqui as fórmulas químicas, não é? E a calcite então é super importante saberem já bastante bem a sua fórmula química. Com certeza que para o CO2 mais basalto gerar estes dois minerais, não é? E estamos a falar do basalto porque é exatamente a rocha que eles falam aqui, mas existem rochas ainda ultra básicas, como por exemplo o peridotito, não é? O CO2 a reagir com o basalto, se gera estes dois minerais, se gera carbonatos, é porque o basalto, porque repare, o CO3 vem do CO2, aqui o CO3 também vem do CO2, não é? É porque claramente o basalto há de ter cálcio e magnésio na sua constituição. Aliás, magnésio sabemos bem que tem porque os minerais das rochas básicas são os chamados minerais ferromagnesianos. Portanto, magnésio sabíamos já à partida que existia. Portanto, basicamente, faltava aqui como tópico na nossa resposta mencionar que o basalto, em termos da sua composição mineralógica e química, tem que ter cálcio e magnésio, não é? Para que, juntamente com o CO2, forme então carbonato de cálcio e forme também aqui a dolomite, certo? Basicamente, isto era um dos tópicos que tínhamos que responder. Este também era aqui um dos tópicos que era importante referir na nossa resposta e que estava escancarado na própria pergunta e, obviamente, mencionar aqui como é que isto tudo permite controlar o efeito estufa, porque ao controlarmos a concentração de oxigênio, nada de dióxido de carbono que existe na atmosfera, estamos a controlar o efeito que tem sobre a retenção, então, das radiações solares e que é chamado, então, de efeito de estufa. Ok? Continuando aqui, finalmente chegámos ao nosso grupo 2, agora sobre a biologia, não é? E temos aqui uma experiência que até é muitas vezes estudada em sala de aula, ok? Quando se fala principalmente sobre a fotossíntese, não é? Sobre os pigmentos e sobre quais os comprimentos de onda ideais, não é? Para que a fotossíntese seja o mais eficaz possível. Porque nós sabemos, de acordo com os gráficos, quais é que são os picos de absorção de cada pigmento fotossintético da luz visível, não é? Sabemos que, por exemplo, relativamente ali aos comprimentos de onda do verde, a luz é muito mais refletida do que absorvida e é por isso que as folhas acabam por ser verdes, isto no caso principalmente das clorofilas, não é? Dos pigmentos fotossintéticos ou do pigmento fotossintético, no caso da clorofila A, assim dos principais para a ocorrência de fotossíntese. Em 1883, então, o Engelmann, um cientista alemão, fez este ensaio. Aqui está a descrever que utilizou uma alga filamentosa verde, portanto que faz então fotossíntese, e bactérias aerotáticas, ou seja, bactérias que se movem para as regiões onde existe maior quantidade de oxigênio. Ora, já se está mesmo a ver que as regiões onde se vai produzir mais oxigênio são as regiões onde vai ocorrer mais fotossíntese, porque a fotossíntese produz então oxigênio. Portanto, estas bactérias vão estar na zona aqui do espectro da luz visível, onde de facto a fotossíntese ocorreu mais e conseguimos ver que então aqui os picos de produtividade da fotossíntese ocorrem aqui aos 440 nanómetros, 450 e depois aqui aos 700 nanómetros, portanto aqui no azul e no vermelho. Reparem que o verde de facto não tem qualquer tipo de bactérias associadas porque não vai ser uma zona onde ocorre tanta fotossíntese, não é? Ele, como é que fez isto? Dividiu a luz branca nos seus vários comprimentos de onda e eliminou a preparação, portanto, lá está a radiação que estava a chegar, neste caso era do comprimento de onda aqui da ordem dos violeta e aqui era então na ordem dos vermelhos. Primeira pergunta, de acordo com o objetivo da experiência de Engelmann, uma das variáveis dependentes é, portanto nós sabemos que a variável dependente está relacionada então com os resultados obtidos na experiência, é dependente daquilo que é feito pelo próprio cientista. Portanto, tem a ver, obviamente, com a distribuição final das bactérias, porque é isso que são, de facto, os resultados aqui desta experiência realizada e depende, lá está, dos comprimentos de onda e da forma como o cientista colocou a luz para que a alga verde fizesse a fotossíntese e produzisse mais oxigênio nos pontos pretendidos e onde estas bactérias se iriam deslocar.
Portanto, o meio de montagem, não. A alga verde utilizada, não. Até porque isto não são propriamente variáveis sequer, não é? Agora, aquilo que varia realmente é o comprimento de onda da luz, que foi aquilo que o cientista fez variar ao decompor a luz branca, não é? Portanto, isto aqui seria a variável independente, aquilo que o cientista fez, e esta a variável dependente, porque depende então do comprimento de onda da luz. As bactérias vão para as zonas com comprimento de onda da luz que favorece então o processo de fotossíntese. Os resultados obtidos por Engelmann teriam sido idênticos na experiência se tivesse utilizado luz decomposta por um prisma óptico, sim, não é? Porque foi aquilo que ele fez até, exatamente, prisma óptico, dividindo a luz branca, não é? Um fragmento de erva marinha, sim, porque também iria realizar fotossíntese, e bactérias aeróbias flageladas, sim, não é? Flagelos permitem a sua movimentação e bactérias aeróbias, portanto, se utilizam oxigênio para respirar, não é? Iam nem mesmo deslocar-se para os locais com maior produção de oxigênio. Portanto, esta de facto é aqui a nossa resposta correta. Luz composta por um prisma óptico, já vimos então que sim. Uma alga verde também. E bactérias anaeróbias flageladas. Isto é que não poderia ser, porque se as bactérias não dependessem do oxigênio, não precisassem do oxigênio para produzir energia, elas não se iriam deslocar para as zonas onde este existe em maior quantidade, não é? Luz com comprimento de onda de 540 nanómetros, não. E porquê que não? Porque aí não estaríamos a variar diferentes comprimentos de onda, não é? Que é exatamente isso que permite esta dispersão das bactérias em diferentes comprimentos de onda, portanto daí não ser também a D. Uma alga verde sim, e bactérias aeróbias flageladas também. Um fragmento de erva marinha sim, e bactérias anaeróbias não poderia ser, tinham que ser sempre bactérias aeróbias para se deslocarem para o sítio com maior disponibilidade de oxigênio. Relacione, fazendo referência aos resultados da experiência, as características das bactérias utilizadas por Engelmann com o objetivo desta investigação. Portanto, lá está, já fomos falando um bocadinho sobre isto. As bactérias tinham que ser então aeróbias para dependerem de O2, e, portanto, para se deslocarem para os sítios com maior disponibilidade do mesmo. Agora, falta relacionar isto com o objetivo desta investigação, que sabemos então que é perceber quais os comprimentos de onda mais favoráveis à ocorrência de fotossíntese. Portanto, os comprimentos de onda que iriam ter maior disponibilidade de O2. Lá está a parte que se relaciona então com a deslocação das bactérias. Quem já tinha dado esta experiência em aula, que penso que tenham sido a maior parte das pessoas, porque isto costuma estar até nos manuais de Biologia e Geologia do 10º ano, teria maior facilidade em fazer este exercício e em responder a esta questão. Acho que estava um grupo bastante simples. O anterior poderia ser um bocadinho mais complicado de perceber aquela experiência de Geologia, agora este grupo acho que até estava bastante acessível. Por último, vamos aqui olhar para o grupo 3, que fala novamente da zona de cabeça de vida, já mencionada no texto 1 do grupo 1. A mineralogia e a composição química das rochas ultrabásicas tem um forte impacto na gênese do solo e no tipo de flora. E depois fala-nos do facto de haverem solos com uma elevada razão de magnésio e cálcio, conjugados com elevada concentração de níquel e de cobre, baixas concentrações de nitrogênio e fósforo, entre outras. Isto leva à existência nesta região de uma espécie, uma planta com flor, que está classificada como sendo vulnerável. Depois na pergunta 1, dizem-nos então para escolher novamente as três afirmações corretas. Aqui
tendo em conta uma perspectiva neodarwinista. Ou seja, estamos a falar de seleção natural, aquela que já tinha sido proposta por Darwin, mas juntamente com neo, não é? Os conhecimentos atuais sobre mutações génicas, sobre variabilidade genética, sobre a existência de DNA, já estamos a falar sobre essa parte que Darwin ainda não conseguia bem explicar, não é? Portanto, esta flor desenvolveu a capacidade de sobrevivência em solos com elevada percentagem de sílica. Esta não é uma das opções. E isto porquê? Porque nós sabemos que, segundo uma perspectiva darwinista ou neodarwinista, nenhum ser vivo desenvolve uma capacidade, uma característica por causa do meio. Nós sabemos que existe uma variabilidade de fenótipos, ou seja, já existem indivíduos com capacidades de sobrevivência ao meio por terem determinadas características e outros por terem outras características não vão sobreviver tanto ao meio, e aqueles que têm as características mais favoráveis, como acabam por sobreviver mais e também se reproduzir mais, acabam por ser esses os que vão predominar na região, comparativamente àqueles que então não têm essas características favoráveis. Ou seja, Darwin nunca acreditou, nem os neodarwinistas, que então os seres vivos iam desenvolver uma capacidade tendo em conta uma. Depois, as plantas resistentes à elevada percentagem de magnésio, porque sabemos que era uma então das condições estranhas deste local, era a elevada razão magnésio-cálcio, as elevadas concentrações de níquel, de cobre, de nitrogênio e as baixas concentrações, aliás, de nitrogênio, fosfato e outros. Portanto, as plantas resistentes à elevada percentagem de magnésio no solo reproduziram-se de forma diferencial. Esta, de facto, é uma das coisas que o neodarwinismo defende, não é? É que, lá está, indivíduos que vão ter características mais vantajosas para o local onde eles se encontram, vão acabar por se reproduzir mais comparativamente àqueles que não vão ter características tão vantajosas para o local. Por exemplo, lá está, se estas plantas resistem à elevada percentagem de magnésio, vão se reproduzir mais do que aquelas que não resistem a esta elevada percentagem de magnésio. Depois aqui, a hipótese 3, aqui esta frase número 3, tinha aqui uma rasteirinha, ok? Tinha aqui uma rasteirinha porquê? Porque desde o início, e é por isso que eu acho que cada vez eles têm feito os exames mais desta forma, relacionar conteúdos de biologia e geologia já não está tão separado, relacionar aquilo que está no grupo 1 e no grupo 2 com aquilo que depois aparece no grupo 3, portanto tenham cuidado com isto. De facto, o neodarwinismo fala em mutações, e fala de mutações como uma das fontes de variabilidade genética que leva a que existam indivíduos mais adaptados ao local onde habitam e outros menos adaptados, ok? Esta parte é verdade. E, de facto, as mutações permitiram a adaptação desta planta a este tipo de solos. Agora, reparem, estes solos não são solos resultantes da meteorização de riólito. Vamos relembrar que neste local existem então muitas rochas básicas e ultrabásicas, existe elevado magnésio e cálcio, ok? Estamos a falar então de meteorização, o quê? Estamos a falar de meteorização de rochas básicas e ultrabásicas que dá origem então a estes minerais ou a estes íons pertencentes a minerais mais ferromagnesianos, mais básicos, mais máficos, não é? E não aqui de riólitos que são rochas ácidas. Portanto, esta frase tinha aqui um bocadinho de geologia à mistura, que é uma coisa que eles têm gostado muito de fazer. Portanto, de facto, isto poderia ser verdade, mas a meteorização não é de riólitos e sim de rochas básicas e ultrabásicas, como eles nos têm vindo a falar desde o início, não é? Até havia uma pergunta, se vocês forem à primeira parte deste vídeo, relacionada com o porquê da água ser uma água bastante básica, não é? E tem exatamente a ver com o facto de, nesta região de Cabeça de Vide, existirem muitas rochas básicas e ultrabásicas. Depois, aqui na 4, ocorreu seleção natural das plantas adaptadas a solos com elevadas concentrações de metais. Isto é verdade, o neodarwinismo defende, tal como Darwin defendia, a seleção natural, portanto que vão sobreviver mais e reproduzir-se mais os indivíduos com características mais vantajosas para o seu habitat, e neste caso o habitat tem uma elevada concentração de metais, portanto a seleção natural vai favorecer indivíduos que têm então esta capacidade de sobreviver a elevadas concentrações de metais. E por fim, na população, o número de indivíduos com conjuntos génicos favoráveis à sobrevivência em solos pobres em potássio aumentou. O neodarwinismo vai defender que indivíduos com conjuntos génicos favoráveis, com uma informação genética favorável à sobrevivência em solos com condições adversas, não é? Vai então reproduzir-se mais e, portanto, estas informações genéticas vão estar mais presentes entre os indivíduos desta população. E mais uma vez aqui a questão do pobres em potássio, por mais que o texto não o refira, lá está, mais uma vez, composição química das rochas ultrabásicas que são então
pobres em tudo o que é alumínio, sílica, potássio aqui envolvido e, portanto, lá está, de certeza que esta também vai ser uma região com pouco potássio, para além dos íons, das concentrações dos íons que são faladas aqui no texto. Mais uma vez aqui uma pergunta com uma rasteirinha, portanto esta pergunta número 1 não era das mais fáceis de sempre, mas de facto, pronto, aqui a 5 é mais uma das que é verdadeira. Em Centáurea betúrica, o movimento ascendente da seiva elaborada, ou seja, seiva elaborada, estamos a falar de floema, ocorre em células vivas ou células mortas. Sabemos que o xilema é constituído por células mortas, enquanto que o floema é constituído por células vivas, portanto, apenas pode ser ou A ou AB, quando os compostos orgânicos são consumidos na raiz ou quando os órgãos fotossintéticos se situam abaixo da flor. Se nos falam aqui de um movimento ascendente, falam-nos de um movimento para cima e, de facto, os açúcares produzidos na fotossíntese são conduzidos para cima quando os órgãos fotossintéticos se situam abaixo da flor. Porquê? Porque vai ser necessário um movimento ascendente dos açúcares até à flor, que também precisa, obviamente, deles para a produção de energia, não é? E não na raiz, porque reparem, isso seria um movimento descendente dos órgãos fotossintéticos que costumam ser as folhas até à raiz. Depois, considerando as estruturas que se formam ao longo do ciclo de vida de Centáurea betúrica, pode afirmar-se que, portanto, estamos a falar de uma planta, portanto estamos a falar de um ciclo de vida haplodiplonte com uma meiose pré-espórica, ok? Portanto, se é a meiose que dá origem aos esporos, não são os gametas que resultam da meiose, daí que esta não possa ser a opção correta. E lá está, os esporos resultam de meiose e não de mitose, portanto a B também não está correta. O esporófito é diploide e a meiose é pré-espórica, é de facto esta opção que é verdadeira. O esporófito que origina os esporos vai ser diploide, vai ser 2N e, portanto, por meiose origina os esporos que são N. Logo, a meiose é pré-espórica. O gametófito é multicelular e a meiose é pós-zigótica. Também já percebemos que não pode ser, apesar do gametófito ser sim multicelular. Essa parte está certa. O gametófito é haploide e multicelular. Depois, ordena as expressões identificadas com as letras de A a E, de modo a reconstituir a sequência de acontecimentos que permitem a absorção de CO2 e a sua posterior utilização pelas plantas. Ou seja, estamos a falar aqui do processo de fotossíntese. A primeira coisa que tem que acontecer é a incorporação desse CO2, a absorção desse CO2, que vai entrar pela planta, então, pelos estomas. Daí estar aqui também incluído nesta pergunta de ordenação, que tem sido algo que eles também têm gostado bastante de fazer, que é incluir duas matérias numa só, a abertura dos estomas, a trocas gasosas nas plantas com fotossíntese. Portanto, de facto, para os estomas se abrirem, tem que haver entrada de potássio por transporte ativo para as células guarda, porque sabemos que os estomas têm aqui duas células guarda que, quando ficam túrgidas, ou seja, quando incham, causam a abertura do estoma. Isto é então o hostil e permitem a abertura do estoma para que possam então entrar os gases como o CO2. Logo, a primeira coisa que tem que acontecer é a entrada então dos íons potássio, que faz o quê? Aumentar a pressão osmótica das células guarda, que leva então à entrada de água para aliviar essa pressão osmótica e origina então pressão de turgescência, porque as células vão inchar, não é? Depois dá-se então a abertura dos estomas como consequência deste processo e depois a síntese de carbono durante o ciclo de Calvin origina então a incorporação, do CO2 do carbono no ciclo de Calvin, gera então a síntese de moléculas orgânicas que vão ser então os glúcidos que a planta vai utilizar depois na respiração celular para produzir energia, ok? Seria então esta a ordem. Associe cada um dos processos transmembranares apresentados na coluna 1 às características descritas na coluna 2 que lhes correspondem. Muito bem, temos aqui o transporte do soluto requer a hidrólise de ATP. Se requer a hidrólise de ATP, requer gasto de energia, portanto estamos a falar do transporte ativo, porque estes os dois são exemplos de transportes passivos. Ok? Os solutos atravessam diretamente a bicamada fosfolipídica se não precisam de nada que os ajude a transportar ou a passar a bicamada fosfolipídica. Estamos a falar aqui de difusão simples, ok? Porque estes dois processos aqui são processos mediados, ou seja, são processos que precisam da ajuda de proteínas transmembranares para então
fazer com que as moléculas passem de um lado para o outro da membrana. O transporte mediado do soluto ocorre a favor do gradiente de concentração. Se o transporte é mediado, só poderia ser a difusão facilitada ou o transporte ativo, mas se ocorre a favor do gradiente de concentração, só pode ser aqui a difusão facilitada, porque o transporte ativo é com gasto de energia exatamente por causa disso, exatamente porque as moléculas vão passar do sítio onde estão menos concentradas para o sítio onde estão mais concentradas, o que é contra o gradiente de concentração, ok? O transporte do soluto ocorre sem consumo de energia, ou seja, só podemos estar a falar ou da A ou da B, através de proteínas que alteram a sua conformação. Estamos a falar aqui da B porque a 2 é um transporte simples, não precisa de qualquer ajuda de proteínas. A velocidade de transporte do soluto varia apenas em função da diferença de concentrações do soluto entre os meios intra e extracelular. Ora, o único aqui em que a velocidade aumenta com o aumento da diferença de concentrações do soluto é a difusão simples. E porquê? Porque vai chegar a uma altura, como estes dois transportes são aqui transportes mediados, vai chegar a uma altura em que todas as proteínas estão ocupadas para a passagem dos solutos para dentro ou para fora da célula. Enquanto que a difusão simples, como é uma difusão livre de moléculas ao longo da bicamada fosfolipídica, sem a ajuda de proteínas, apenas a diferença de concentrações é necessária para que haja um aumento da passagem dessas moléculas para dentro ou para fora da célula, como forma de aliviar a diferença de concentrações e chegar a um equilíbrio, não é? Que é isso que define aqui a difusão simples. Depois, o transporte do soluto ocorre contra o gradiente de concentração, já falámos sobre isto, é aqui o C, exatamente porque é com gasto de energia, com gasto ATP, e o transporte do soluto ocorre sem intervenção de proteínas transportadoras, é aqui o A, porque é o único então que não é mediado. Depois, última pergunta, na lista vermelha da Flora Vascular de Portugal é sugerida a colheita de sementes desta planta e a sua posterior conservação num banco de germoplasma, um local de armazenamento de sementes que tem como objetivo a preservação do património genético. Explique, considerando a vulnerabilidade desta planta, as razões que estão na origem da sugestão apresentada. Portanto, lá está, esta planta sabemos que está vulnerável, portanto sabemos que é uma planta que está perto, não é, de ficar em perigo de extinção, portanto é necessária de facto uma conservação daquilo que é a sua variabilidade genética, não é? Isto porquê? Estamos a falar de uma planta que existe pouco nesta zona, que existe pouco em Cabeça de Vide. Se preservar a variabilidade genética das plantas que estão nesta região, é mais provável conseguir-se arranjar seres vivos ou arranjar material genético correspondente a seres vivos que vão ter características mais vantajosas para estarem adaptados a qualquer meio e a qualquer tipo de condições. Vamos bater novamente ao neodarwinismo, que nos diz que a variabilidade genética permite que existam indivíduos com características mais favoráveis a determinados ambientes e características menos favoráveis a outros ambientes. Portanto, para garantirmos a quantidade de uma espécie e que ela saia então deste estatuto de conservação mais baixo, é necessário a conservação do seu material genético bastante diverso para que se formem depois seres vivos adaptados a diferentes condições, portanto que não se extingam rapidamente. Se a variabilidade genética continuasse a ser pouca, numa região como Cabeça de Vide, iam restar apenas seres vivos que podiam não ter características favoráveis às mudanças que podem ocorrer naquela região e, portanto, isto poderia levar então à extinção aqui desta espécie, desta flor. Ok? Basicamente era aquilo que era importante ser referido nesta resposta, portanto, esta parte e explicar, lá está, que a variabilidade genética permite então uma maior sobrevivência da espécie, não é? É por isso que a reprodução sexual é tão mais eficaz no que diz respeito à sobrevivência de uma espécie do que a reprodução sexuada, não é? Mais sobrevivência da espécie, portanto, menos possibilidade de extinção, certo? Basicamente era isto. Relativamente a este último grupo de biologia, também não acho que estivesse aqui nada de mais. Acho realmente que esta pergunta número 1 era um bocadinho mais difícil porque tinha aqui umas rasteiras relativamente à matéria de geologia
e não de biologia, não é? Mas de resto acho que é bastante acessível e está bastante de encontrar aquilo que são os programas da disciplina, ok? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida deixem nos comentários e também podem deixar exames que gostariam que eu fizesse aqui, porque até junho quero de facto trazer várias correções de exame antigas, porque eu sinto que isso vos ajuda agora para o vosso estudo. Façam bastantes exames, porque é das coisas que eu acho que mais vos vai ajudar a ter uma boa nota, ok? Portanto é isto. E tchau, tchau. Vemo-nos no próximo vídeo.